Oi, doutor? Oi, bom dia a todos, então. É que eu coloquei para gravar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer o convite para poder falar sobre um tema tão importante. Queria fazer esse registro aqui desse evento da OAB de Cariacica, com apoio aí da jovem advocacia aí, dos advogados aí, iniciantes aí em Cariacica. Esse é um tema muito importante e não, é um tema importante não apenas para os advogados em início de carreira, né? Mas eu acho que para toda a advocacia, que é enfrentar o que eu vou falar aqui, é uma questão um pouco de experiência, de algum tempo de advocacia, não vou fazer essa conta não, vocês vão me achar muito velho, né? Mas eu vou, pelos marcos históricos que eu vou colocar, eu acho que eu sou um personagem que eu acompanhei a evolução da advocacia de uma forma que eu posso fazer algumas ponderações para a gente pensar, olhando para o passado, né, refletindo sobre o presente, a gente projetar um futuro na prática da advocacia, né, especialmente a advocacia civil. Eu vou voltar lá atrás, bem, muito lá atrás, mas muito lá atrás. Eu vou pensar na época da minha faculdade, na época do meu estágio, e eu vou falar um detalhe para vocês aqui. Primeiro, não pode fazer conta, não, tá? Se fizer conta, eu vou ficar assim decepcionado com vocês, eu não volto mais aqui. Mas eu me formei, eu me formei em 1990. Então, durante a minha faculdade, a gente estudou a Constituição Federal de 88, né? Isso foi importante na ideia do estágio e tal. Por que eu faço questão de fazer esse parâmetro da Constituição de 88? Até então, e aí eu vejo isso muito claro pelos escritórios de advocacia que tinham na época, era um universo de advogados pequeno, com estruturas artesanais, escritórios artesanais, boa parte dos escritórios com uma ideia, um escritório quase que familiar, né, uma coisa quase que familiar, e boa parte dos escritórios trabalhando com os advogados como clínicos gerais. Então, o advogado ele fazia trabalhista, ele fazia civil, fazia o tributário, fazia um pouco do penal. Isso era uma realidade. O que acontece? Por isso que eu estou falando, essa análise do passado ela é muito interessante. O que acontece quando, quando vem a Constituição Federal e de 1988? Tem um detalhe que às vezes as pessoas elas não se dão conta, mas é a partir da Constituição de 88 que pelo menos a advocacia brasileira, em grande número, ela toma um rumo, ela tem um timão inicial para as especializações. Isso é bem interessante observar. E por que acontece isso? A Constituição Federal, por diversos aspectos, enfim, aí seria um assunto que esse seria o foco, mas falando aqui de uma forma mais rasa, ela dá ensejo à abertura de microsistemas. O que seria a ideia de microsistemas? Seriam regulações sobre determinadas matérias que até então elas não eram tratadas de uma forma aguda, ou seja, a gente passa a ter espaços legislativos com temática específica e aprofundada. E aí só para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, o Código de Defesa do Consumidor, que vem em 1990, ele decorre dos ditames constitucionais. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma criação, né? Passa a se criar a partir da Constituição Federal, um novo ambiente, um ambiente, né, totalmente um ambiente de estudo, um ambiente de relações que a gente não trabalhava. E por isso que eu estou falando, isso para mim, eu digo isso com uma experiência própria, porque eu vivenciei na época do estágio, né, na época que eu estava na faculdade, essa mudança, efetivamente, essa mudança de paradigma.
Mas a gente não pode colocar isso especificamente apenas e tão somente no Código de Defesa do Consumidor. Vejam, por exemplo, nesse esquema, nisso que eu estou falando, aparece o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, chamado de ECA, o Estatuto da Cidade, ou seja, a gente passa a ter ao longo dos anos, uma explosão, né, de regulações sobre temas específicos, né, sobre temas muito específicos. E isso, de fato, criou um impacto naquela advocacia de clínico geral, né, de clínico geral, porque há uma desintegração, né, de uma unidade que até então os códigos permitiam e tal. Então, isso cria uma situação diferente. Vejam que próprias leis que já existiam, mesmo antes da Constituição, elas foram reformuladas e elas passaram a ter também um nível maior de complexidade. Um exemplo claro nesse sentido é a lei do inquilinato, né? A lei do inquilinato, ela vem após a Constituição, né? E vem com alterações que criam uma complexidade maior. Vejam, olha como é que isso é interessante, por isso que é uma análise assim, meio do passado, mas ela é importante a gente ter. A Constituição, ela cria uma nova complexidade nas relações familiares. Nós tínhamos uma família, um modelo de família, até então, que era um modelo que não era um modelo também tão litigioso. Vejam que ou ao menos a lei não albergava determinados litígios. Vejam que até 88, né, a questão da união estável não era nós tínhamos isso, era um debate, inclusive se confundia sobre companheiro, né, a questão do companheiro com concubino, o estatuto das relações de fato, mas não era uma situação jurídica em que se atestava efetivamente, né, com um pano constitucional, esse quadro, esse cenário. Vejo nesse sentido também com a ideia de igualdade dos filhos, de uma formação da família, ou seja, de que os filhos legítimos e ilegítimos, inclusive os adotivos, esse é um ponto muito importante para dizer para vocês, porque às vezes a gente fala hoje, todos os filhos são iguais. Até a Constituição de 88, para vocês terem uma ideia, os filhos adotivos, eles não tinham os mesmos, mesmo adotados legalmente e tal, eles não tinham os mesmos direitos dos filhos biológicos. Então, a Constituição, ela cria o quê? Um outro panorama também de complexidade nas relações familiares. Tanto eu faço essa observação que lá na frente ela vai ter um sentido. Porque a minha carreira me permitiu ver isso, as especialidades que passaram a existir em direito de família, em grande monta nos escritórios, eram raros até a Constituição de 88, muito raros os escritórios que eram especialistas em direito de família. Com a Constituição de 88 e esse aumento de complexidade das relações familiares, passa a surgir o quê? Escritórios especializados, profissionais especializados no direito de família, né? Um outro dado também que é importante, que tem a ver com o Código de Defesa do Consumidor, com a Constituição Federal, pelo novo papel que o Ministério Público passou a ter com a Constituição Federal, nós passamos a ter um ambiente das ações coletivas, que era uma situação que era inimaginável. A gente não tinha, apesar da presença da ação popular e da ação civil pública, eram ações, digamos assim, raras, não eram comuns no nosso fórum. O que é hoje, as ações coletivas, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, isso muda também uma complexidade, isso cria uma situação de complexidade de que o advogado, né, nós, na advocacia civil, nós passamos a trabalhar também com essa realidade. Vejam aqui, eu falando isso para vocês assim, de uma forma muito simples, eu estou conseguindo ver vocês aí de longe, mas eu estou conseguindo ter o perfil mais ou menos de quem está aqui. Isso tudo eu estou narrando a partir de 88,
Mas vejam que as faculdades, elas não acompanharam esse novo perfil, que eu estou falando um perfil específico de relações jurídicas, e nós continuamos formando, olha que situação complexa, nós continuamos formando profissionais com aquela ideia, continuamos formando profissionais dentro de um perfil, né, dentro de uma ideia da década de 70, da década de 80, né? Ou seja, aquela ideia de um escritório familiar, de um clínico geral, quando a gente passa a enfrentar, e aí especialmente, que é o nosso foco, dentro do plano cível, o quê? Um grande nível de complexidade. E com isso, também hoje a gente vive isso, mas isso foi um dado muito, muito forte que ocorreu na década de 90, para a passagem do século XXI, houve também uma explosão de legislações, ou seja, a quantidade de legislação especial que vinha, que foi sendo inserida no sistema, que a gente também passou a ter que trabalhar com ela. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, 2 exemplos que são muito comuns na advocacia civil, que os juizados especiais, eles são implantados, né? Os juizados especiais, eles são implantados a partir, efetivamente, né? A partir da década de 90. É na década de 90 em que há o reconhecimento expresso, né? Do chamado bem de família voluntário, na Lei 8.009, né? De 90. Então, veja, há um sistema de aumento de complexidade de material que não só deixou de ser acompanhado pelas faculdades, que criou um novo sistema, né? Criou absolutamente um novo sistema, e isso impulsionado ainda por um reclame constitucional de acesso à justiça. Os juizados especiais é um exemplo claro, quando se fala de acesso à justiça, de quê? De permitir aquele, né, que até então não tinha, né, aquele até que não tinha uma possibilidade, uma porta ao judiciário, os juizados especiais passou a ser uma porta, né, uma possibilidade de custo menor, enfim. Vejam que com isso também as ações trabalhistas, as próprias ações trabalhistas explodem, enfim. A gente tem um quadro totalmente diferente, eu posso dizer isso, como eu falei para vocês, porque em 1989 eu já estava dentro do escritório de advocacia, e isso na década de 90 foi uma grande revolução. E eu digo assim, e eu, né, falo isso sempre, isso tem a ver com o fim, talvez a proposta que eu vou colocar no fim, os advogados que trabalharam na década de 90, que iniciaram na década de 90 a advogar, que foi o meu caso, eles tiveram um ambiente muito hostil, mas ao mesmo tempo que um ambiente muito hostil, um ambiente de muita oportunidade. Um ambiente hostil porque nós não fomos preparados para isso, mas de oportunidade porque justamente diante de um novo quadro que nos igualava, esse ponto é muito importante que eu quero colocar para vocês, de você estar num quadro, às vezes um ambiente hostil, ele te iguala, ele te permite igualar a sua posição a uma pessoa que já se encontra consolidada, porque a própria pessoa consolidada, ela é obrigada o quê? A se adaptar, a trabalhar com esses novos horizontes. Então, isso aconteceu na década de 90. E isso que aconteceu na década de 90, adiante eu vou falar isso de uma forma mais direta, vem acontecendo agora no século XXI, especialmente a partir, já nessa primeira fase que a gente vem aí, pós-Código de Processo Civil de 2015. Aliás, fazendo assim uma análise aqui, eu participei de uma live muito interessante com o professor Júlio Pompeu, lá da UFES, meu colega lá da Universidade Federal do Espírito Santo. Se a gente fizer uma análise, talvez a Covid, né, essa pandemia, ela que tenha sido o marco efetivo para nós entendermos que nós entramos no século XXI. A gente estava no século XXI e talvez não tinha compreendido que a gente estava no século XXI. A Covid, ela criou um marco efetivo
de que muita coisa ficou para trás, né? E que a gente está vivendo uma realidade momentânea e que nós vamos ter um futuro. É aquilo que alguns professores, especialmente o professor Simão, né, José Fernando Simão, da USP, e o professor Flávio Tartucci, dizem, né, eu fazendo uma adaptação do que eles colocam, até a Covid, nós tínhamos, e vamos trabalhar com isso, uma realidade A. Era uma realidade que parecia que ela era constante. Veio a Covid e a gente está vivendo ainda uma realidade B, né? Que já não é uma realidade A. Ou seja, quando vai acabar a Covid, nós não vamos conseguir voltar para a realidade A, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente está nessa realidade aqui B, ainda que a gente espere que esteja acabando essa realidade B, a gente não vai voltar para a realidade A, essa realidade B ela vai sair, ela vai dar espaço para uma nova realidade, que é a realidade C, né? Que é um novo panorama, é um panorama novo que a gente tem que analisar. Então, é muito importante do que eu vou falar, já nessa primeira parte aqui, eu queria que vocês assim sempre analisassem essa realidade A, o que a gente vive hoje, né? Fazendo os pontos comuns do que a gente vive hoje com o passado, para a gente pensar o que a gente vai trabalhar no futuro. Só para vocês terem uma ideia dessa realidade A, esse choque que houve da advocacia, esse grande choque em que houve da advocacia, dessa mudança, essa década de 90 que estoura, né, ainda no século XX, a gente passa a ter uma ideia de associações de escritório. Os escritórios eles se avolumam por conta da quantidade de questões, por conta da variedade de questões, os escritórios se avolumam. E eu falo isso num panorama muito mais amplo. Veja que nós tivemos aqui, durante um período, para quem é mais antigo e tal, ou mais experiente, para não falar essa palavra, né? Antigo da impressão de idade, né? Mas você que é mais experiente, nós tivemos aqui, por exemplo, escritórios aumentando a quantidade de pessoas, escritórios de fora vindo com grandes estruturas, e isso durante tudo para dar resposta àquela situação. Vejam que interessante, quando a gente já faz essa virada para o século XXI, e tudo que eu estou falando aqui, eu queria que vocês refletissem dentro do que vocês viveram. Nós tivemos uma situação de rupturas de vários escritórios. Vários, por exemplo, desses escritórios que vieram de fora, aqui para o Espírito Santo, eles retornaram. Várias dessas associações que foram criadas aqui dentro do próprio Estado, elas também não funcionaram, não deram resposta, como outras também foram exituosas. Vejam que isso criou, dentro da advocacia, uma situação muito interessante, que as pessoas, às vezes, não se dão conta e não gostam, às vezes, talvez, de colocar. Mas nós passamos a viver um ambiente, por exemplo, de ações trabalhistas de pessoas, advogados movendo ações trabalhistas contra outros advogados ou contra bancas, afirmando existir relação de emprego, porque, na verdade, não existia propriamente um contexto de escritório de advocacia, porque essas associações, muitas das vezes, se formaram em contextos outros do que aquilo do passado, que era um escritório de advocacia com parcerias. Nós tivemos, nessas rupturas, debates sobre divisão de honorários, várias ações que existem nesse sentido. Isso é interessante, porque até então as ações que existiam dos escritórios de advocacia dos advogados eram cobranças de honorários, e passa a existir, por conta todo desse contexto, né, que eu estou colocando numa resenha muito grande, que refletiu nos escritórios de advocacia um novo enfrentamento, né, um novo enfrentamento para os escritórios de advocacia. Veja, os escritórios de advocacia passaram, e é uma coisa ainda muito comum, eu vou falar aqui, não fiquem magoados com o que eu vou dizer. O advogado, às vezes, acha que ele é um ser imortal, então ele tem parceria lá com outro colega e tal, de uma causa, vamos isso aqui 30% para mim e tal, e isso tudo não era, e ainda continua sendo, mas pelo menos numa escala menor, sendo colocado no papel, porque a gente vivia ainda dentro da ideia de que relações pessoais, escritórios artesanais, enfim.
Então, só para vocês terem uma ideia, isso é natural dentro do próprio contexto que a gente vivia, né? Que na época que eu me formei, nós só tínhamos 4 faculdades em Direito, quando eu me formei, né? Quando fiz vestibular, quando eu me formei. A Universidade Federal do Espírito Santo, a UVV, Colatina, né? Que é a Unesc, que hoje é a Unesc, e a Faculdade de Cachoeiro. Quando eu deixei a ESA, como diretor da ESA, eu não sei hoje como é que está, nós já tínhamos no estado mais de 20 faculdades de direito, mais de 20 faculdades de direito, e se aproximava a 30 faculdades de direito. Ou seja, há uma explosão muito grande, né, nesse sentido, porque o direito, por conta de toda essa complexidade, ele passou a ser um curso, efetivamente um curso desejado. E quando eu fiz vestibular, e esses dados são importantes vocês entenderem, havia mais ou menos uma disputa que era de 10-1 por vaga. Durante um período, porque não tinha oferta, isso aumentou, e hoje, praticamente, se você quer ser um advogado, basta você bater em uma faculdade particular, porque hoje a gente não tem efetivamente uma disputa pelas vagas da advocacia, né? Então, hoje nós temos também, numa realidade totalmente diferente, uma grande abertura, talvez seja o curso que mais abriu, né? Uma grande oferta de mão de obra, né? Uma grande oferta de mão de obra, uma grande oferta de prestação de serviço de advocacia diante dessa explosão. Vejam que isso é interessantíssimo, porque olha como é que isso é interessantíssimo. Do mesmo jeito que a gente explora essa explosão na advocacia, né, a gente tem já no século, especialmente no século XXI, na virada, um atestado do Poder Judiciário, um atestado claro do Poder Judiciário da sua ineficiência. O Poder Judiciário, ele reconhece a sua ineficiência para dar uma solução, efetivamente, para dar uma solução àquilo que é colocado a ele. Nunca os processos passaram a ser tão morosos, enfim, aquela máquina, ela passa a não funcionar. E aí se buscam soluções, e dentro dessas soluções, a extrajudicialização, uma ideia de extrajudicialização, ou seja, questões são extrajudicializadas. Dar um exemplo aqui fácil aqui para vocês. A partir de 2007, a gente tem a ideia de que do inventário extrajudicial, do divórcio, né, da separação extrajudicial, enfim. Então, isso cria uma possibilidade, ou seja, numa ideia de que aonde não há litígio, não seria necessário o judiciário. Então, vamos ver essas áreas onde seria possível. Então, tem essa remessa para o lado externo, né? Tem essa remessa para o lado externo. Outras questões também, por exemplo, você tem a própria hoje ação divisória, extrajudicial, uso capião, enfim. Aquilo que é possível se tirar do judiciário, ele é retirado do judiciário. Vejam logo, criando um novo campo, já antecipando, e mais do que isso, a autocomposição, no sentido geral, ela passa a ser absolutamente incentivada. A autocomposição, ela passa a ser uma solução dos litígios, se passa a se investir o quê? Na mediação e na conciliação. E isso é um processo que já vinha tal, e fica muito claro isso no século, agora no século XXI. Vejam com essa concepção, isso tudo que eu estou falando para vocês, a nossa, e eu estou falando para vocês, estou vendo aí que tem pessoas aqui bem jovens, consigo aqui ver que tem pessoas bem jovens aí acompanhando ao vivo, né? Veja que, novamente, esse quadro ele só vai criando mais complexidade e nós não vamos nos preparando para isso. Ou seja, a faculdade, ela continua num modelo de que o que a gente continua aprendendo na faculdade? A gente continua aprendendo na faculdade a ser aquele advogado guerreiro. Ou seja, a preocupação da faculdade, a preocupação da nossa formação é nos preocupar em formar para os litígios.
e para os litígios comuns. Essas novas áreas, essas questões que se abrem, elas não são tratadas, pelo menos em escala, dentro das faculdades. Vejam que ainda é incomum, vou dar exemplo simples, se ter uma cadeira específica para tratar de negociações, de autocomposição. Quando muito se tem cadeiras nesse sentido, para se ter cadeiras optativas, falando, por exemplo, também sobre a tutela coletiva. Isso não é hoje também comum se ter dentro da grade, se ter efetivamente dentro da grade, uma cadeira específica sobre tutela coletiva. Isso não é comum. Eu estou dando, sim, 2 exemplos simplérrimos, né? 2 exemplos muito simples, mas vejam que são da nossa própria realidade, né? Então, o advogado, ele continua sendo formado a gente continua sendo formado, e a gente tem que ter essa dimensão, como um clínico geral, e como um clínico geral das doenças, né, das patologias jurídicas mais comuns. E isso forma, e aí numa outra situação, que isso também é bem interessante observar, os cursos, né, aqueles cursos de pós-graduação, especialização, que na minha época eles criavam um aprofundamento, geravam um aprofundamento daqueles que iriam fazer os cursos de especialização, e falo isso para vocês, e eu fiz 3 cursos de especialização, os 3 em processo civil, ou seja, buscando efetivamente, isso antes do mestrado, do doutorado, buscando uma especialização, ou seja, buscando um aprofundamento, e eram efetivamente nessas áreas, mas com aprofundamento. Esses próprios cursos hoje, eles se perdem, eles estão num ambiente um pouco diverso, porque eles têm um espaço hoje para recuperar aquilo que foi mal colocado na graduação, ou seja, aquilo que a graduação não conseguiu preencher. Então, muito dos cursos de pós-graduação ou de especialização, eles funcionam como se fosse o quê? Uma ideia de uma revisão e de um preenchimento de área daquilo que não foi colocado na graduação. Olha, então, ou seja, a pessoa que busca, às vezes, um curso de especialização, ele não sai como um especialista, né? Efetivamente, ele não consegue sair como um especialista, porque o foco muda, sem contar ainda que com essa explosão que houve do direito, disso tudo, essa grande explosão, houve também um êxodo dos profissionais do direito para os concursos públicos. Situação que é muito interessante, pensando no futuro, porque isso criou um grande espaço para a advocacia. Tá? Hoje, eu falo isso para vocês com absoluta convicção, por mais que tenham muitos advogados formados, hoje a gente vive um espaço, por mais que seja competitivo, mas um espaço aberto à advocacia. A advocacia do século XXI, compreendendo a advocacia do século XXI, como deve ser compreendida. E nesse passo, eu já, né, colocando aí dentro, chegando propriamente ao tema, mas é importante fazer essa concepção. Eu vou fazer um corte aqui, porque o nosso espaço aqui ele já não é tão grande. Há de ser feito um corte dentro do Código de Processo Civil de 2015, para a gente trazer uma realidade próxima que mostra que efetivamente a gente vive uma concepção de processo, de prática civil, que ela é absolutamente diferente de tudo que a gente viveu no século XX. Um dos grandes problemas que a gente vive hoje na advocacia civil do século XXI e aí voltamos de novo para as faculdades, voltamos para os profissionais, compreender o processo, fazer uma leitura do processo como se fosse um processo da realidade A, né? Da realidade A, ou seja, aquele processo do passado. A realidade B nos demonstrou que o processo não vai voltar mais para aquilo que era do passado. Essas audiências virtuais que a gente está tendo, veja, essa própria oportunidade que a gente está tendo aqui, eu não teria hoje como me deslocar por questões pessoais aí para Cariacica.
né? Eu não teria, e a gente está tendo a possibilidade de eu aqui, né, pertinho aqui de Vitória e tal, eu estou falando para vocês aqui. Então, vejam, essa realidade, né, essa realidade que chegou, a gente tem que trabalhar com essa realidade para poder tirar o máximo dela e compreender o contexto que ela nos coloca. O primeiro ponto que eu quero chamar, então, a atenção dentro dessa ideia do advogado como um personagem, né, da prática forense, como um personagem do dia a dia no processo civil, anotem isso, que isso é muito importante. O Código de Processo Civil de 2015 torna o advogado, de fato, um ator que ele é protagonista. Ele é efetivamente um protagonista. No Código do Código 73, há uma ideia de uma centralização, uma compreensão de uma centralização na figura do juiz. Tanto é que toda petição, e o nome já diz petição, a gente trabalha com a ideia do pé de deferimento. É como se toda marcha do processo, toda efetiva marcha do processo, ela houvesse uma dependência do juiz. Essa é uma essência do Código 73, é uma ideia de centralização. Os advogados, às vezes, não se deram conta, e volto a dizer, muito por talvez, menos por culpa pessoal, mas por como eles foram forjados na faculdade, e talvez pelo que foi repassado pelos profissionais também, já formados há muito tempo, eles não se deram conta de que o Código de 2015, ele cria, né, esse protagonismo ao advogado. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma coisa simples, o mandado de penhora, por exemplo, foi feita a penhora, o registro da penhora, o registro das constrições, ele não fica mais a cargo do judiciário. Ele não fica a cargo do judiciário. Se vocês olharem lá o artigo 844, 842, vocês vão ver que as constrições, elas ficam efetivamente a cargo do advogado. Ou seja, a partir do mandado, né, cumprido de penhora, esse registro, quem tem que pegar esse mandado e ir lá no cartório registrar é o advogado. Ou seja, há uma ideia, isso é muito importante compreender isso, há uma ideia, uma compreensão do artigo 6º, quando fala em princípio da cooperação, não é uma cooperação falsa, que eu vou cooperar para o processo, no sentido de trazer uma prova contra o meu cliente, cooperar, a ideia de boa-fé, não é isso. A ideia de cooperação, que há do artigo 6º do CPC, queria que vocês observassem depois, é a criação de uma comunidade de trabalho. Ou seja, todos têm que trabalhar no processo efetivamente dentro da sua função. Então, o advogado do credor, ele tem que ser dirigente, é passado para ele tarefas para que ele seja dirigente, para que o processo seja mais efetivo. Então, e uma dessas tarefas é o quê? Os mandados, os registros dos mandados, a indicação de bens sobre a penhora, isso fica tudo a cargo do credor. Ou seja, há uma mudança de protagonismo. E eu falo isso porque isso é importante. É muito comum você ver o advogado reclamando do judiciário, sem se dar conta de que ele não está preenchendo todo o exercício, né, do seu protagonismo, daquilo que foi uma tarefa que hoje a advocacia do século XXI lhe cobra. Dou um exemplo assim muito claro para vocês aqui, de uma figura importantíssima que está lá no artigo 495 do CPC, que ela ou seja, a hipoteca judiciária, a partir de uma sentença condenatória, ainda que ilíquida, e que o recurso da parte contrária, uma sentença favorável condenatória, de procedência, ainda que o recurso da parte contrária tenha efeito suspensivo, o artigo 495 garante ao autor da ação, ou seja, aquele credor, que ele faça o quê? O registro daquela sentença como hipoteca judiciária, funcionando como uma pré-penhora para o quê? Para garantir uma eventual execução, ou seja, como fosse uma penhora, uma pré-penhora, né, uma projeção da penhora através da hipoteca judiciária, então ela tem um foco nos imóveis, mas que ela é feita, olha como é que isso é interessante, todo mundo olha para mim, ela não é necessário que se requeira isso ao juízo.
O próprio código diz, o advogado, a partir de quê? Da sentença, ele pode levar registro. Isso demonstra uma ideia de quê? De um protagonismo que foi colocado pelo código, que não vem sendo exercido. Uma outra situação que é interessante a gente observar também, dentro desse protagonismo que a gente tem pouco seguido e tal, é a formação de quê? Negócios jurídicos processuais. Está lá no artigo 190. Ou seja, os advogados, né, as partes, através de seus advogados, projetarem, né, efetivamente projetarem uma concepção de processo naquilo que é possível. Vejam, por exemplo, sequência, quantas provas que vão ser feitas, ou seja, levar o máximo possível, né? Porque em muitos casos, vejam, isso é importante, a decisão ela é favorável tanto para o ela é importante tanto para o autor quanto para o réu. Então, imaginar que o réu sempre vai querer postergar e o autor que tem pressa, isso é falso. Em vários casos, o réu, por exemplo, ações possessórias, o réu ele pode ter um interesse em resolver isso de uma forma rápida. E a gente esquece dessa possibilidade. Vejam que, estatisticamente falando, tem um trabalho de mestrado que está sendo feito na UFES, estatisticamente falando, não se tem demonstrado, por exemplo, uma grande quantidade de negócios jurídicos processuais. Por quê? Volto a dizer, isso é muito importante compreender, eu vou repetir novamente. Nós fomos forjados a trabalhar num sistema em que nós não éramos protagonistas. Então, se cria a gente é lançado a um mundo profissional de prática que não foi o mundo que nós fomos talhados efetivamente, que nós não fomos talhados efetivamente para trabalhar, né? Ou seja, a gente estudou, é como se fosse um mecânico que foi colocado para trabalhar com Fusca, né, com carros simples e tal, e de repente chegam carros que são absolutamente eletrônicos. E aí eu faço essa observação, que esse ponto ele é muito relevante. Vejam, eu garanto a vocês aqui, até os mais novos, que vocês não estudaram, por exemplo, e vejo que isso é fundamental, sobre os processos eletrônicos. E isso cria uma nova realidade também. Ou seja, a questão de gestão de uma advocacia que tem que trabalhar com interações eletrônicas. E aí, fazendo uma brincadeira com o Igor, né, que acabou sendo aqui a pessoa que eu estou me comunicando para poder fazer essa fala com vocês aqui em Cariacica. Vejam, isso aqui é uma interação que nós estamos aprendendo a fazer, que é uma interação efetivamente digital. Quantos processos que nós temos hoje, quanto tipo de sistema, seja PJE, outro tipo de sistema, que a gente é obrigado a trabalhar. Então, isso cria uma nova dinâmica para a advocacia do século XXI. Ou seja, ela se torna indissociável do mundo virtual. O processo eletrônico é uma realidade. E eu faço esse ponto, chamando a atenção para vocês aqui, é muito importante, porque mesmo analisando o Código de Processo de 2015, ele é um código que ele foi feito, vejam só, ao mesmo tempo que eu digo que o Código de Processo de 2015, ele é um código que ele traz o protagonismo, né, que ele traz esse protagonismo para a advocacia, o Código de Processo Civil de 2015 é um código que ele é fixado no processo físico. Ele é um código ainda com traços da realidade A, que é algo que nós não podemos mais trabalhar. Então, vejam, a gente tem que trabalhar hoje com uma concepção dessa advocacia de prática do processo eletrônico, e isso numa visão clara de se baixar custos, de se trabalhar com isso, não é só baixar custo no custo financeiro, mas utilizar o melhor nesse sentido. Por que eu faço essa observação? O processo eletrônico hoje, para os advogados, tem trabalhado num processo inverso, porque é um custo
uma ferramenta, um custo, até mesmo pela multiplicidade de sistemas, em que onerou a própria forma dos escritórios de advocacia, que você tem que ter um equipamento, às vezes você tem que ter um auxiliar de TI, enfim. Então, vejam, dentro desse panorama aqui, eu vou ficar depois disponível para a gente ter perguntas, enfim, eu vou colocar para vocês assim algumas conclusões que são muito importantes para vocês compreenderem nessa advocacia do século XXI, que a gente já pode extrair disso que eu falei. O judiciário, ele não é o palco único. É muito importante entender isso, porque não é só uma advocacia consultiva. Isso é importante, a advocacia consultiva. Isso já existia, isso se torna mais importante, até por conta desse caos que o judiciário está. Mas o judiciário, não sendo um único palco, é muito importante a gente entender que existem outros métodos de solução dos conflitos. E para alguns advogados, para algumas pessoas que estão talhadas a isso e que devem buscar esse caminho, eu falo lá no nosso escritório, no meu escritório, nós temos colegas que estudaram, estão talhados para isso. Eu tenho lá na UFS um grupo de estudo, que é o NEAPS. É fundamental compreender o quê? Os outros métodos de resolução de conflitos. E não existe, todo mundo olhando para mim aqui, ó, não é que um método seja melhor ou pior do que o outro. É compreender que cada conflito, que cada tipo de conflito vai ter que ter um tratamento diferenciado. Ou seja, há conflitos em que o judiciário ele vai dar uma melhor resposta. Por exemplo, uma questão de uma ação de cobrança, você tem que cobrar um valor, você pode tentar negociar e tal, mas efetivamente, não havendo uma autocomposição, vai ser necessário o quê? A força do judiciário, a própria força do judiciário. Ao passo que em determinadas situações, em que envolve, por exemplo, sociedades, envolve relações familiares, os métodos autocompositivos, eles vão ser importantíssimos, porque mais do que o resultado em si, é relevante que o advogado entenda que essa negociação pode aproximar as partes, e são partes que vão ter o quê? Uma relação durante muito tempo. Então, essa compreensão de que o judiciário não é o único palco, que os conflitos hoje são complexos e que eu tenho que entender qual é a melhor forma de tratamento, é fundamental para a prática forense do século XXI. Vou dar um exemplo para vocês, muito exituoso do nosso escritório. Hoje, é natural, é absolutamente natural, vejam que, só para vocês terem pegando o judiciário, com essa ideia, né, o juiz, ele afastou o juiz das conciliações. Você tem hoje os módulos, né, para se fazer as conciliações, as mediações, ainda que isso não esteja estruturado da forma adequada, com profissionais, às vezes, com a capacidade que não é necessária, enfim, mas você tem aí os sejusques, você tem essas regras que tiram isso do juiz. Isso é uma forma de quê? Muito importante entender isso, de não influenciar o juiz para que aquele debate, aquela conversa, não influencie o juiz efetivamente para aquilo que vai decidir. Com esse modelo, olha como é que isso é interessante, no nosso escritório, passou a ser um modelo exitoso, em que o advogado que está à frente, às vezes, dos litígios, à frente dos conflitos, junto ao judiciário ou em arbitragem, ele não participa diretamente das autocomposições, dos processos de mediação, dos processos de negociação ou da autocomposição. Por que é natural? Olha que interessante isso. É natural que nós, como advogados, que estamos na causa, que nós involuntariamente, nós ficamos o quê? Consumidos e a gente fica contaminado com a própria razão do cliente. O negociador, aquele que vai negociar, aquele que vai participar da autocomposição, seja na conciliação, na mediação, até mesmo na parte, né, você representando parcialmente, representando uma parte, quanto mais isento ele tiver, mais ele tem uma melhor performance, porque não só ele não vai estar, como ele não está contaminado,
ele vai ter o quê? Mais repertório, ele vai ter o quê? Uma ideia de propor, de trabalhar com mais soluções. E aí, isso é muito importante também, e volto a dizer, então, nesse ponto, de um trabalho conjunto, que isso é um cenário da prática forense do século XXI, que são os trabalhos conjuntos. Recentemente, por exemplo, eu que era advogado do litígio, eu passei todas as informações para o meu colega que se encontrava para fazer a negociação. E dentro desses pontos da negociação, olha como é que isso é importante. Depois vocês dão uma olhada lá no artigo 166, parágrafo 2º do CPC. Se criou entre os colegas, isso é natural, entre o meu colega do escritório e um outro colega, uma abertura franca sobre o detalhe, cobrida pelo sigilo. Ou seja, então, como eu não participava, eu que era advogado do litígio, e o outro colega do litígio não participavam desses debates tentando fazer o acordo, as conversas eram mais francas. E ainda assim, eles abriram um procedimento, ou seja, abriram um procedimento de forma expressa, alcançado pela confidencialidade, a fim de que as informações de tudo aquilo que fosse conversado durante as negociações não fosse transportada para o processo. Veja que isso é uma nova realidade, uma realidade que a gente não estudou. A advocacia do século XXI precisa compreender que nós temos novas realidades que nós não trabalhamos. E com isso entender o quê? Que nós temos um cartel de complexidades, um cartel de questões muito maior, que levam o quê? A áreas de especialização, ou seja, a áreas, né, que cada um vai ter que estudar de uma forma específica. E isso gera formações as formações dos escritórios de advocacia são formações que são muito diferentes daquilo que acontecia no século XX. Porque ou você vai ter escritórios voltados para determinadas matérias com especializações, ou escritórios em que que os colegas, eles compreendam efetivamente a potencialidade de cada um. E aqui eu vou falar um ponto que é interessantíssimo, as pessoas às vezes não se dão conta disso. Um dos pontos mais importantes, talvez, dos escritórios é compreender, agregar pessoas com perfis diferentes, com perfis de trabalho diferente. E às vezes você pode ter um colega que tem um perfil muito adequado para ter o quê? Um contato, uma negociação com os clientes, para administrar, outro que tenha um perfil para escrever, para poder fazer audiência, ou seja, do litígio, outro para negociar. Essas complementações é que formam os grandes escritórios. E grandes, eu não falo nem tamanho, os escritórios exitosos. É muito interessante você observar sempre o seu colega do escritório, olhando nele a potencialidade que você não tem e buscando nele a melhor potencialidade, para que esse encaixe ele ocorre. Então, essa ideia de escritórios são escritórios hoje, que você deve pensar em escritórios muito específicos ou escritório com multifunções, em que nós temos que buscar os melhores dos clientes. E um ponto que o advogado às vezes ele não leva isso a sério, é uma ideia de quê? De se fazer uma gestão administrativa profissional. E essa gestão administrativa profissional, eu vou falar assim, pontos básicos. Não é só questão de pagar conta, você ter uma pessoa para poder fazer isso, tal, análise, tal. Hoje o processo, e eu falo isso pelo nosso escritório, nós temos uma gestão de custos, de saber quanto que são os custos de cada processo, o tempo de cada processo. Você ter uma dimensão de quanto tempo você está demorando com o processo, o custo que ele te gera, a quantidade de processo que determinada pessoa tem, determinado colega tem. Isso é absolutamente fundamental para você ter uma gestão, porque um dos grandes problemas que a gente vê no século XXI e cada vez fica mais agudo, são os escritórios, eles fechando efetivamente, ou tendo baixas, por não ter uma dimensão clara dos seus custos.
e isso gera, às vezes, ofertas, determinadas propostas, em valores que efetivamente sequer vão pagar as despesas, os custos daqueles processos, daquelas demandas. Então, aqui, dentro do tempo aqui, para a gente até ter um tempo, se tiver alguma pergunta, enfim, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: a prática do século, da advocacia civil no século XXI, ela é uma outra prática, é uma prática totalmente diferente. Ela demanda habilidades que eram totalmente diferentes do sistema, do que a gente tinha no século XX. A própria forma de advogar, de se fazer as peças, e aqui para não falar que eu não dei um exemplo específico nas peças, vejam a importância que nós temos hoje, e eu utilizo de novo a ideia do Código de Processo Civil de 2015, dos precedentes das decisões judiciais. Vejam o impacto que isso causa. E aí eu brinco, né, dentro desse ponto, e aí, Igor, presta atenção nesse detalhe. A gente, né, foi formatado dentro daquilo ali na ideia de que do CD, da jurisprudência, que é o que? Copiar, colocar a ementa. Isso não é, colocar uma ementa, a ementa é simplesmente o resumo daquilo que foi julgado. E às vezes aquele resumo do que foi julgado não reflete efetivamente o que foi julgado, e se aquela causa que foi julgada, ela tem alguma afinidade com a questão que eu estou defendendo. Veja o caso clássico das súmulas, que você tem um resumo, né, de decisões. A súmula é o quê? É um resumo de decisões que efetivamente vinham se acumulando, né, que vinham dada a importância. Aquele tema foi o quê? Aquelas ementas, aqueles julgados, ele foi resumido numa súmula. Olha o que a advocacia do século XXI gera para a prática. Mais importante do que colocar as ementas e tal, é fazer uma verificação se aquele caso ele é pertinente, se aquele caso ele se encaixa efetivamente com sua hipótese. Estou falando isso, semana passada, nós respondemos lá no escritório alguns recursos e tal. 3 dos recursos que nós respondemos, em contra-razões de apelação, o apelante ele tinha colocado a ementa. A nossa resposta, ao verificar, ao entrar dentro daquele julgado, né, procurar aquele julgado e buscar os fundamentos, o que nós demonstramos? Nos 3 casos, meus caros, nos 3 casos, que aquela ementa, aquele resumo, ele não era, ele dava uma impressão de que o caso era parecido com o caso que a gente estava examinando. Mas ao analisar os fundamentos, em 2 dos casos nós verificamos que as hipóteses eram totalmente diferentes. E mais, no terceiro caso, que a ementa, na verdade, ela tinha uma redação, mas o fundamento era o contrário, ou seja, o fundamento era contrário ao apelante. Então, trabalhar, e aí eu estou dando esse exemplo, trabalhar com a advocacia na prática do século XXI não é só o conhecimento das leis, é o conhecimento de quê? Da posição dos tribunais. E a posição dos tribunais não é citar ementas. A posição dos tribunais é saber o quê? Os fundamentos efetivos que os tribunais estão adotando. A partir dos fundamentos que os tribunais estão adotando, você pode projetar essas decisões para os seus casos e mais, prestem atenção, projetar aquilo que os tribunais poderão decidir em outros casos, a partir de determinados conceitos. Veja, vou dar um exemplo. O Supremo, ele entendeu que para efeito de vocação hereditária, para efeito de vocação hereditária, o artigo 1790, que se aplicava à união estável, ele foi o que? Afastado por inconstitucionalidade, e se aplica o artigo 1829. Se entendeu isso para efeito de quê? De vocação hereditária. A partir destes fundamentos, não por essa conclusão, por estes fundamentos dessa decisão do Supremo, em vários casos nós usamos os fundamentos para fazerem outras equiparações entre união estável e casamento, ou seja, do cônjuge sobrevivente, que está na lei, projetando esses fundamentos dessa decisão que equiparou o cônjuge sobrevivente ao companheiro sobrevivente para hipóteses outras que não o artigo 1829.
como, por exemplo, o direito de habitação. Isso é uma forma de quê? De projetar, ou seja, é um novo direito, é uma nova prática. É o quê? Projetar os fundamentos das decisões, os próprios fundamentos das decisões, para outras hipóteses. Então, o domínio dessa técnica, ela é fundamental. Então, por exemplo, falando lá do nosso escritório, quando se tem uma decisão importante, a gente não olha simplesmente as ementas, a gente baixa os acórdons e busca entender nos acórdons quais são os fundamentos. Eu estou falando isso para vocês, isso é tão interessante que vocês vão notar que em determinados casos, quando há vários votos nos acórdons, você pode extrair fundamentos diferentes a partir do julgador. Ou seja, então a mesma decisão vai lhe permitir ter um cartel maior de fundamentos. Bom, então com isso, meus caros, eu encerro aqui, né, dizendo, né, e aí eu quero deixar isso muito claro para vocês, eu acho que é uma oportunidade muito grande para quem quer advogar essa advocacia da prática do século XXI, porque todas essas dificuldades, esse ambiente hostil, como eu falei lá atrás, ele cria o quê? Uma equalização. O que a gente tem notado? Muitos escritórios já antigos, não se deram conta dessa mudança de paradigma, o que cria o quê? Uma abertura, especialmente para quem está começando, porque ele começa vislumbrando já um ambiente mais claro. Para quem está consolidado, essa prática da advocacia do século XXI, ela se torna necessária de forma urgente essa adaptação, planejamento, especializações, definição de funções, gestão profissional, análise do direito, das ferramentas digitais, a mudança de paradigma em que a jurisprudência ela toma um protagonismo, a força do advogado como protagonista, como condutor do processo. A não percepção disso, com todo respeito, vai colocar vocês numa posição de inferioridade aos demais colegas. Irá sobreviver no século XXI, na advocacia civil, quem se der conta desse novo cenário. E eu espero que esse bate-papo, que não é muito mais uma percepção de um colega, que embora os cabelos ainda estejam pretinhos e tal, não pinto o cabelo, mas que já tem um grande tempo da advocacia. Para vocês terem uma ideia, então, colocando para vocês, hoje eu tenho mais de 30 anos de advocacia. 30 anos de advocacia, passando, e tudo isso que eu falei, eu fui um personagem, eu vivi isso tudo, eu posso dizer para vocês que a gente tem um quadro que, ao mesmo tempo que é um quadro hostil, um quadro diferente, é um quadro de grandes oportunidades. O advogado adaptado, o advogado que compreender essa dimensão, ele vai adiante. E aqui eu fecho fazendo uma observação que não é minha, é uma observação que é do professor, né, do conhecido pesquisador, professor, né, cientista, Charles Darwin. Ao perguntarem para ele qual que era, dentro dos seus estudos, a espécie mais forte, a espécie que melhor resistiria às intempéries. De tudo que você estudou, quais são as espécies que terão capacidade de sobreviver ao longo do tempo? E a resposta de Charles Darwin, tentem fazer um encaixe com tudo que eu falei, foi o quê? Aquelas espécies que têm a capacidade de se adaptar, de compreender que o mundo, que tudo se evolui, que o ambiente, ele muda. Então, os seres adaptáveis são aqueles que vão sobreviver. A advocacia civil do século XXI, ela demanda que nós, como profissionais, que nós temos o quê? A adaptação. Aqueles advogados que se adaptarem, sabendo que isso é um momento, que isso vai se alterar, que essa realidade de ser é uma realidade absolutamente flutuante com mudanças, são os advogados que efetivamente serão os vencedores e vão ter sucesso na prática civil do século XXI. Era isso, gente. Muitíssimo obrigado aí, ó. Falei exatamente aqui do tempo aqui que foi me colocado e fico à disposição aí para eventuais perguntas, eventuais questões. Foi um prazer muito grande
estar com os colegas aqui nesse bate-papo aqui sobre a advocacia no século XXI. Obrigado, professor. Eu vou abrir agora para as perguntas, para quem quiser fazer alguma pergunta. Qualquer coisa eu levo o celular lá, o pessoal manda um áudio, eu sou ouve daí. A gente vai se adequando aqui às tecnologias, né? Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre... Vou pedir para você mandar o áudio, porque aí eu estou sem... Adequando, né? Bom dia, professor. Eu gostaria de saber, nesse contexto aí, qual a diferença entre um advogado militante e um não militante? E qual a importância de ser militante? Eu sou Francisco. O senhor Francisco, que veio até mim, tá bom? Envie o áudio aí. Francisco, muito boa a sua pergunta. O que se admitia tempos atrás? Isso era um fato. Era muito comum que, há tempos atrás, e eu falo isso na época, às vezes o advogado ele tinha uma outra função, às vezes você tinha um advogado que ele tinha uma... Estou me lembrando de um colega, ele tinha uma construtora, aí o outro... um outro que tinha lá um comércio, lá que vendia carro e tal. A advocacia do século XXI, ela, nesse nível de competitividade, ela não admite a advocacia não militante. A advocacia do século XXI, ela é uma advocacia que ela é uma advocacia total. E ela é uma advocacia, pegando até isso que eu estou falando, que ela necessita de reciclagem constante, estudo absolutamente constante. Porque a advocacia, hoje, ela é extremamente instável, a advocacia não, um ambiente instável e flutuante. Há mudanças absolutamente de posições, seja de posições do tribunal, como também de inserção de leis, que criam outro ambiente. Vou dar um exemplo claro de uma situação que pode ser aplicado aí. Vou dar uma dica de um ponto que eu não vi aqui no Espírito Santo em ser tratado de uma forma, pelo menos em quantidade, sendo que nós temos aqui um ambiente totalmente propício para isso. Não houve, por exemplo, na advocacia, uma preocupação em trabalhar com a regularização fundiária. E vejo que de tempos para cá, nós temos várias ferramentas que foram colocadas nos direitos reais, em que permite essa regularização de titularidade, de propriedade. Vou dar um exemplo para vocês aqui. E eu vou falar um ponto que é comum em Cariacica, é comum na Grande Vitória toda, mas aí, falando especificamente para vocês aí, em Cariacica, que está sendo aqui o foco do nosso bate-papo, o direito de laje. O direito de laje, aquela ideia do sujeito construir é um ponto, mas veja, isso aí é uma legislação que ela vem de 2018. Então não adianta você estudar isso sem... Então, a advocacia ela tem que ser uma advocacia de performance. Eu vou trabalhar, então, é uma advocacia de absolutamente performance. Então, a advocacia hoje não militante, eu vejo uma dificuldade muito grande da advocacia não militante efetivamente sobreviver. A advocacia não militante, ela tem um sentido, né? E eu estou falando não militante, militante pode ser tanto extrajudicial como judicial, mas militante é atuar, não quero dizer que é no processo judicial. Militante é atuar. A advocacia militante, ela é uma advocacia que ela tem que ser hoje total, de dedicação total. E eu tenho convicção no que eu vou dizer aqui agora. Talvez, em curto prazo,
em curto prazo, vocês não consigam ver os frutos dessa advocacia militante. Mas eu tenho convicção que, em médio e longo prazo, a advocacia militante, ela te traz os frutos, mas é médio e longo prazo. No mínimo, você pode fazer uma conta de 5 a 10 anos para você ter um resultado, mas essa advocacia ela tem um resultado, desde que ela seja o quê? Organizada, e com esses parâmetros todos que eu estou falando, com a administração profissional. A advocacia, vou fazer uma expressão que um amigo meu falava, por esporte ou nas horas vagas, ela está fadada ao insucesso, ela está fadada a se extinguir. Obrigado, professor. Eu também tenho uma pergunta, porque querendo ou não, eu tenho só 2 anos de advocacia, né? Sou novo aqui na advocacia também. E eu tenho acompanhado essa mudança, já cheguei no período de pandemia, que eu comecei a advogar em 2020, então já cheguei já sofrendo, né? Então, o que acontece? Várias áreas no direito, elas começaram a surgir, né? Com essa questão do direito, da lei da LGPD, a advocacia na área de construção civil, o direito imobiliário começou a ganhar um pouco mais de espaço. E eu tenho visto assim, que a advocacia está se transformando. Esses dias mesmo eu vi um curso de planejamento sucessório, né? Voltado aí à questão de sucessão, porque muitas pessoas têm falecido aí em virtude da Covid, então começou-se a falar muito em planejamento sucessório. Eu gostaria de saber o seguinte, qual a opinião do senhor com relação a essas novas áreas para os advogados, os jovens advogados? Porque essas áreas civil, família, previdenciária já são áreas padrões, né? Inclusive a gente foca muito aqui no curso, mas o advogado ele tem que estar se readaptando. E eu vejo uma oportunidade nessas áreas, tanto que eu tenho atuado hoje no direito imobiliário, que é o que tem me trago um pouco de retorno, né? Sem dúvida, você está corroborando a ideia aí, né, que eu coloquei. Essas novas áreas, elas são, até porque são espaços que foram pouco ocupados, como são áreas novas, eles ainda estão pouco ocupados. A grande questão, às vezes, é como você acessar essas áreas, porque nem sempre o advogado em início de carreira, ele consegue acessar essas áreas. Então, eu costumo dizer o seguinte, nesse ponto, Igor, o que é muito importante? Não só a preparação, e às vezes você ter no escritório, isso é um ponto, sua pergunta é muito importante, mesmo que você tenha algo no escritório para poder, digamos, mesmo que seja a coisa do comum, naquela área do comum, um cliente de partido, o juizado especial, não outras questões, para você, ainda que seja para você sobreviver. Porque o que acaba acontecendo? Às vezes as pessoas se especializam nessas áreas específicas, mas elas não conseguem, às vezes, ter o cliente. E você não ter o cliente, cara, é difícil. Então, por isso que eu falo, essas conjugações, elas são relevantes. Mas, por exemplo, o LGPD é muito importante porque você pode, por exemplo, dentro disso aí, criar estudos setorizados para determinadas áreas, porque isso varia para determinadas áreas. O planejamento sucessório é um tema que eu trabalho há muito tempo, tal. É minha disciplina na UFES, né, Direito das Sucessões, é uma matéria extremamente especializada. Então, você precisa o quê? Vai precisar de estudo. Então, esse momento, se vocês... O dilema é conseguir sobreviver e se especializar. Mas, de fato, as áreas hoje, essas áreas, elas se encontram absolutamente abertas. Agora, o que eu acho também que vocês têm que fazer, dentro da realidade de vocês, é ter um planejamento, ter um foco. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com direito imobiliário, mas o direito imobiliário aqui na minha região me resolve? Não, então eu tenho que ir para outro local. Tenho que buscar cliente em outro local. É tudo uma dimensão de organização e planejamento. Porque, senão, isso não funciona. E eu vou falar um ponto para vocês. Hoje eu faço planejamento sucessório com clientes muito mais de fora do estado do que dentro do estado. Mas foi um posicionamento que a gente buscou. E aí, querendo ou não, com a Covid, essa questão
do digital, isso facilitou para a gente. Então, por exemplo, vocês bolar uma situação de prestar assessoria usando o digital, é transformar o quê? O limão numa limonada. Aquilo que era uma coisa ruim, né, que é ruim e tal, mas que já está incorporado, de você tentar trabalhar com isso. Mas eu acho a sua colocação é perfeita. Essas áreas são hoje as áreas que, na minha concepção, tem mais espaço para a advocacia que se inicia. Agora, esse outro passo, para mim, é fundamental também. E ainda mais para quem está localizado, você identificar no local onde que você está, ou seja, onde você tem mais facilidade de prestar o serviço, aquilo que tem uma maior demanda. Isso é fundamental. E eu dei um exemplo para vocês aqui, para o município aí de Cariacica, a regularização fundiária é um trabalho pouquíssimo feito. A advocacia, você falou em planejamento sucessório, a advocacia, junto aos cartórios de extrajudicialização, advogados que sabem efetivamente trabalhar com inventário extrajudicial, com divórcio extrajudicial. Eu não tenho visto isso assim em escala, não é em Cariacica, na Grande Vitória como um todo. Então, você tem oportunidades aí abertas nesse sentido. Eu encerro, né, agradecendo aqui, e o que eu queria deixar bem claro para vocês. Eu acho que vocês vivem hoje um momento de oportunidade. O caos, às vezes esse ambiente hostil que a gente está vivendo, ele cria um ambiente de oportunidade. Agora, esse ambiente de oportunidade, ele só vai efetivamente ser implementado se vocês se prepararem para ele. Se vocês não se prepararem para ele, esse ambiente de oportunidade que a gente tem, de fato, ele não vai ser aproveitado. Como eu falei para vocês, e para quem às vezes está começando, é muito mais fácil você começar já observando a adversidade do que aquele que está instalado, que tem que se adaptar e tem que fazer uma grande mudança. Então, eu vejo muitas possibilidades para a advocacia em início de carreira, desde que haja uma dedicação efetiva e uma preparação consciente para isso. Acho que esse seria o meu grande recado.